Olá, muito bem-vindos à primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Bem-vindos à nossa escola dominical, bem-vindos a cada um de vocês, irmãos e amigos. Que o Senhor esteja com cada um de nós no dia de hoje e que possamos aprender um pouquinho mais da sua palavra. Nesta série em particular, nós estamos estudando a justificação pela fé. Essa é a segunda aula. E nessa segunda aula, nós estaremos explorando um pouquinho mais um dos aspectos que nós já falamos na aula anterior, que é justamente entender a justificação como uma atitude de fé. Vamos orar? Obrigado, Deus, por este dia, obrigado pela oportunidade que temos de podermos meditar e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que Teu Espírito tenha livre acesso a cada um de nós, que estamos assistindo, que estamos ofertando esta palavra. Tenha misericórdia de cada um de nós, a começar por mim, para que a Tua verdade e a Tua palavra seja manifestada. Em nome e por amor de Jesus, amém. Bom, a primeira coisa que nos chama a atenção é o próprio título da aula de hoje, que a gente fala justificação como atitude de fé. Justificação pela fé, eu acho que é provavelmente as palavrinhas mais utilizadas dentro do cristianismo. Isso foi a bandeira da Reforma, mas antes da Reforma Protestante do século XVI, essas palavras já eram muito utilizadas por muitos teólogos e muitos cristãos como ponto central da sua própria fé. Todavia, a lição de hoje fala um pouquinho diferente disso. Ela fala justificação como atitude de fé. Aí parece uma coisa meio estranha, mas chama a atenção a palavra atitude. Ela chama a atenção porque ela mostra o quanto da fé é dom, ou seja, que é dada por Deus, que eu não posso fazer nada e nem você, mas ela mistura uma palavrinha chamada atitude. Atitude é aquilo que você e eu podemos fazer. Mais que isso, é aquilo que você e eu, Deus espera que seja feito. É justamente sobre esse aspecto que eu queria que nós meditássemos hoje um pouco. Que atitudes são esperadas daqueles que aceitam a justificação pela fé? Ora, a fé é um presente de Deus. A fé é um dom de Deus. Portanto, numa primeira análise, o que nós poderíamos interpretar disso é a explicação equivocada, que já que não depende de mim, deixa eu ficar dormindo porque tudo vai se resolver. Afinal, a fé como dom de Deus não tem nada a ver comigo. Se não tem nada a ver comigo, eu sou simplesmente um boneco dentro das mãos de Deus, dentro do destino. Mas não é isso que a palavra de Deus diz de nós. Não é isso que Deus espera de você e de mim. É justamente isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. O texto básico para a nossa meditação de hoje está em Hebreus 7, de 20 a 28, onde é apresentado a nós Cristo como sacerdote único e perfeito. Qual a implicação de termos Cristo como sacerdote? Primeiro,
é entender qual é o papel do sacerdote nas nossas vidas. O sacerdote, historicamente, ele foi criado para ser o intermediário entre você, eu e Deus. Era no Antigo Testamento, era o sacerdote que levava os sacrifícios de Deus, do povo, a Deus. Era o sacerdote que levava os pedidos de oração e os agradecimentos do povo para Deus. E esse era o papel do sacerdote. O sacerdote, ele era essencialmente o intermediário. O que nós vemos aqui no livro de Hebreus, no texto mencionado, é que Cristo é o único sacerdote. Ele não é apenas o sacerdote, ele é o único e perfeito sacerdote para nos reaproximarmos de Deus. Esse é um aspecto muito importante, porque Cristo, como modelo e intercessor, é que vai fazer toda a diferença do cristianismo com relação ao judaísmo que precedeu ao cristianismo. Eu gostaria de chamar a atenção que a atitude de fé na justificação cristã tem alguns aspectos que eu gostaria de explorar aqui, quatro deles. O primeiro aspecto é a rendição e confiança. Nos rendendo ao plano de salvação de Deus, confiando na justiça de Deus e na sua misericórdia e graça. Portanto, o primeiro aspecto de atitude com relação à justificação pela fé está na rendição e confiança de Deus. Como vimos na aula passada, nossa compreensão de Deus, do seu caráter e da sua natureza, é extremamente limitada. Deus se revela a nós de diversas maneiras, mas uma pretensão de tentar entender a Deus é simplesmente ridícula. Nós não vamos atingir um grau intelectual de compreensão de Deus aqui na Terra. Nós temos que ter a predisposição de nos rendermos em confiança a Deus. Esse é o primeiro aspecto. É um segundo aspecto. Um segundo aspecto, que é uma implicação direta da nossa atitude com relação à justificação pela fé, está na humildade. Parece uma coisa simples e às vezes a gente menospreza a importância da humildade, porque nós temos uma ideia de humildade bastante definida, na maioria das vezes, principalmente com relação a outros. Nós temos muita facilidade em apontar nos outros dificuldades que eles têm de serem humildes. Mas como é difícil apontarmos a nós mesmos. Como é difícil enxergarmos em um espelho. Esse é um dos papéis mais interessantes da comunidade de Deus, que nós chamamos de igreja. Um dos aspectos interessantes de não só nos apresentarmos na comunidade, mas participar dessa comunidade. O que é participar? Interagir, conversar, trocar ideias, experiências. É que esta comunidade chamada igreja, deixada por Deus, é um dos principais aspectos para gerar este espelho nosso. É através desta comunidade que nós, quando temos o coração aberto, começamos a enxergar a nós mesmos. Normalmente a gente não gosta muito do que enxerga, mas isso é o fato. Nós temos extrema dificuldade em enxergarmos
a nós mesmos. Nós não conseguimos saber a cor dos nossos olhos, o formato do nosso nariz e boca. Nada disso a gente consegue se não tiver um espelho. Isso se aplica a muitos mais aspectos da nossa vida. Que se não tivermos um espelho, teremos muita dificuldade em identificar. E aí entra a interação com a comunidade. A humildade é justamente o reflexo de entendermos que nós temos essa necessidade de nos reaproximarmos de Deus para receber a justificação e que nós não podemos, de maneira alguma, conseguir através das nossas próprias obras. É através dos outros, mostrando a nós esta realidade, que nós entendemos que não somos dignos de Deus, não somos dignos deste favor imerecido. Um outro aspecto, então já falamos da rendição e confiança, falamos da humildade. Um outro aspecto com relação direta da atitude dentro da justificação pela fé está a gratidão. Sim, meus irmãos, esse é um dos aspectos mais difíceis que nós temos. É gratidão. A gratidão, ela está ligada ao recebimento de um presente. Isso que é gratidão. De uma dádiva, ou, como dizem os cristãos, de um dom de Deus ou de qualquer outro. Ora, gratidão parece uma coisa razoavelmente simples de se entender, e vira e mexe, nós temos dificuldades em implementarmos isso. Deixa eu dar um exemplo. Você está caminhando feliz da vida, aí vê uma pessoa conhecida sua que se aproxima de você e lhe dá um presente. Do nada. Não é meu aniversário, não é Natal. Ele me deu um presente. Puxa, que presente bacana esse aqui, bonito. Era justamente o que eu estava querendo. Qual é a sua primeira reação? Bom, você vai dizer obrigado. Mas fora isso, qual é a sua primeira reação depois do obrigado? O que é que eu vou fazer para retribuir? É a primeira coisa. Você se sente desconfortável de receber o presente, porque imediatamente você se coloca na obrigação de dar uma resposta, de retribuir, de pagar pela essa graça. É aí que nós temos a nossa dificuldade. Esse incômodo é gerado exclusivamente porque nós temos dificuldades em entender a gratidão. Gratidão é receber de maneira extremamente confortável este dom, este sentimento de recepção. É para ser algo agradável, é para ser algo feliz. Não é para você se sentir incomodado em ver como que eu vou retribuir, não vou nem dormir de noite pensando nisso. Não é isso. Nós temos dificuldade com gratidão. A gratidão, ela nasce dos nossos próprios valores. Ela nasce de um reflexo daquilo que nós mesmos acreditamos, aquilo que nós mesmos vemos em nós. E essa prática da gratidão é que nos ajuda nesse processo de desenvolver atitudes em relação à justificação pela fé. Uma atitude de agradecimento pela graça de Deus, reconhecendo o tamanho do presente que Deus está nos oferecendo, que é justamente nos levar
de novo ao estado que fomos criados de interação e relacionamento com Deus. Finalmente, um outro aspecto que eu queria observar com vocês, a atitude de fé na justificação pela fé. Qual é a atitude? Vemos rendição e confiança, humildade, gratidão. Tem mais um aspecto, obediência. Por que obediência? Nós vimos na aula passada que nós não conseguimos entender, quer seja intelectualmente ou vermos através dos nossos olhos, toda a glória de Deus, toda a natureza de Deus. Portanto, nós nos relacionamos com Deus sem conhecer Deus em sua plenitude. Nos relacionamos com Deus sem conhecer o caráter de Deus em sua plenitude. Portanto, apesar desses buracos no nosso entendimento, Deus se revelou a nós, através da natureza e da sua palavra, porque Ele tem interesse que nós conheçamos com quem nós estamos relacionando. Por outro lado, não vamos conseguir aqui na Terra nunca entender completamente. Aí entra a obediência. Deus nos manda seguir por um determinado caminho, porque este caminho é que nos conduz a Ele. Na maioria das vezes existem explicações aqui na palavra de Deus claras do porquê deste caminho. Mas tem lugar que não tem explicação. E aí entra a obediência. A obediência desse Deus que já se revelou na história como um Deus que se importa com você e comigo. Portanto, esses aspectos, para entendermos a atitude na justificação pela fé, levantei 4, mas tem mais. Rendição e confiança, humildade, gratidão e obediência. Quais as implicações práticas da atitude de fé na justificação cristã? Ora, nós somos pessoas eminentemente práticas. Nós temos muitas dificuldades em trabalharmos com conceitos abstratos 100% do tempo. E o que é, do ponto de vista de vida prática, isso significa? Bom, existem alguns significados que eu gostaria também de explorar, 3 deles apenas. O primeiro é a reconciliação e perdão. Que de ponto de vista prática tem isso? Meus irmãos, eu lembro que eu estava conversando com um amigo há muito tempo atrás sobre evangelismo. Há não muitos anos atrás, estou dizendo nos anos 40, até os anos 50 do século passado, tínhamos um dos aspectos centrais, um dos argumentos centrais do evangelismo era muito simples. Onde você vai passar a eternidade depois da sua morte? Por quê? A imortalidade da alma era um conceito absolutamente claro para todas as pessoas. E a necessidade de tomar providências para que a sua eternidade não fosse condenada se tornava um aspecto absolutamente prático do dia a dia. Afinal, era a tua vida. Portanto, um dos argumentos do evangelismo era justamente oferecer a resposta para isso. Jesus Cristo oferece a resposta para a questão da vida pós-morte. Hoje, muitas pessoas nem sequer reconhecem a imortalidade da alma. Portanto, esse aspecto, que é um dos presentes que Deus nos dá
com a nossa reconciliação com Ele, Ele deixou de ter o peso que tinha antes. Portanto, uma campanha de evangelismo focada na sua vida pós-morte, hoje é muito menos efetiva do que era há 70, 80 anos atrás. Mas é o mesmo Cristo. Mas esse mesmo Cristo oferece outras coisas no dia de hoje. Se hoje a necessidade premente da maioria das pessoas não está associada com o aspecto da vida eterna, a maioria das pessoas tem outras necessidades hoje claramente definidas. Uma delas é a paz. As pessoas não têm paz. As pessoas vivem sem perdão. As pessoas vivem com a consciência pesada. As pessoas vivem com mágoas. Pois é, esse mesmo Deus que dá a vida eterna, hoje Ele também dá, aliás, sempre deu, mas hoje se tornou mais importante do que nunca, por exemplo, a reconciliação e o perdão. Sim, o mesmo Deus que dá a vida eterna, Ele dá reconciliação e perdão. Isso sim interessa. Isso sim está presente nas preocupações de quase todas as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem a Deus. Porque a reconciliação e perdão é uma necessidade básica de todo ser humano. E Cristo oferece isso. Esse é um aspecto prático. Quer ver outro? Outro aspecto prático é o evangelismo e a missão. Ora, nós acreditamos piamente que todo o processo de salvação, todo o processo que nós conhecemos de constranger o ser humano para se voltar a Deus, é uma obra de Deus. É resultado da graça de Deus. Foi Deus que escolheu você, a mim, um dia e falou assim, olha, eis que estou à porta e bato, quero te conduzir. Ora, se é um atributo, se é uma misericórdia de Deus, por que evangelismo e missão deveria ser um dos aspectos práticos no nosso entendimento da justificação pela fé? Simples. Primeira razão, porque Deus manda. Está escrito. Ide. Essa é a primeira razão. Ah, mas espera aí, se eu não estou entendendo por que dentro da realidade de Deus, eu não estou entendendo, Ninguém perguntou para você entender. É uma ordem de Deus, está escrito. Essa é a primeira razão. Mas existem racionalizações sobre isso também. Porque Deus usa você e a mim para trazer aqueles que estão perdidos a Ele. Nós somos instrumentos da mão dEle. Graças a Deus e glória a Deus por nos dar a oportunidade de sermos um instrumento de Deus para os planos de Deus para a terra, para os planos de Deus para as pessoas escolhidas pelo próprio Deus. Portanto, o segundo aspecto de implicação prática dessa atitude de fé em relação à justificação pela fé está o evangelismo e a missão. Então, reconciliação e perdão, evangelismo e missão. O último ponto, mas eu não estou explorando todos os pontos, é uma questão pura e simplesmente por restrição de tempo, mas o terceiro que eu queria colocar, que
é viver uma vida de esperança. Meus amigos e meus irmãos, esperança é central. Não só na aspiração do cristão, mas a esperança é central na aspiração do ser humano. É o principal fator motivador da nossa própria vida. Que seria de nós se ao deitarmos para dormir cada dia, não tivéssemos a esperança de acordar num outro dia? Já pensou nisso? Fechar o olho e não ter a esperança de abri-lo novamente? O que seria de nós ao passarmos por turbulências nas nossas vidas, se nós não tivéssemos a esperança que o amanhã essa turbulência será diferente, será menor? Pois é, a esperança é central na vida de todo ser humano e particularmente na vida do cristão. Por quê? Particularmente na vida do cristão. Por uma razão muito simples e óbvia, porque o horizonte do cristão não se restringe a esta vida. O horizonte do cristão é toda a eternidade. Imagina a coisa mais terrível que poderia haver para um ser humano é ter a certeza da sua eternidade, mas não ter a esperança de vivê-la. É uma coisa de louco. Pois é. Dentro do cristianismo, esses aspectos, essas implicações práticas, a confiança nas promessas de Deus nos leva, a nossa confiança, a nossa fé nas promessas de Deus, nos leva a viver uma vida de esperança, na certeza de que as provações deste mundo são passageiras e que Deus está no comando. É justamente isso que nos dá esse aspecto diferente do cristianismo. Portanto, como implicação prática para a vida cristã de hoje, eu já falei, poderia ter vários outros, eu citei o caso da vida eterna, mas existem muitos outros, tá? Mas três aspectos que eu levantei aqui é a reconciliação e o perdão, o evangelismo e missão e viver uma vida de esperança. Que nós consigamos entender não só que a justificação pela fé, ela demanda certas atitudes de nós como cristãos, que implica em certos papéis práticos e que nós estejamos dispostos a seguir esses papéis práticos no desenvolvimento da nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua misericórdia, oferecendo a nós a tua palavra que revela um pouco do seu caráter. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de podermos de maneira livre e tranquila ouvir-te, Senhor. Ouvir da tua revelação, ouvir da tua história e do teu poder manifestado na vida daqueles que nos precederam. Nós, acima de tudo, agradecemos-te, Senhor, por sua promessa de estar conosco, estar com cada um de nós em todo o tempo. Que teu Espírito continue conosco. Lhe rogamos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.